A Esportiva começa falando do Corinthians, que já está a caminho da Venezuela. Quinta-feira, o Timão enfrenta o Deportivo Lara pela 4ª rodada do Grupo 7 da Libertadores. Uma vitória deixa a equipe do técnico Fábio Carille muito perto de uma vaga para a próxima fase. Mas o assunto mais comentado no treino de hoje foi a seleção brasileira. Veja por quê na reportagem de Alexandre Silvestre. Luzes, câmeras, ação! A Copa já começou no Corinthians? Imprensa em peso, grandes entrevistados. Cássio e Fagner estão na lista. O goleirão estava desconfiado. Eu não sabia. Parece que a minha mulher, alguém devia saber, né? Porque fizeram um festão lá em casa lá. Cássio. Fagner também queria ver para crer. Tava com uma pulguinha atrás da orelha. Se foi o último, eu não sei, mas que deu um frio na barriga, uma tremedeira nas pernas ali, esperando ver se ia sair meu nome. Deu. Fagner. Dois caras que representam o Coringão no Mundial que se avizinha. E se for só para participar, tá bom demais. Danilo larga na frente na briga pela lateral direita. Eu não tenho que ser o Daniel Alves. Eu tenho que ser o Fagner. O Fagner que joga no Corinthians, que vem atuando de uma maneira X, e eu tenho que chegar na seleção da mesma forma. Eu me adaptar aos meus novos companheiros, à seleção, ao método de jogo da seleção, para que eu possa me encaixar naquela situação. Para Cássio, a concorrência é ainda maior. Pode ser na próxima Copa o terceiro, na outra seguinte, tá muito feliz em ter o terceiro e ir para a Copa do Mundo. A tendência é que o Alisson seja titular, né, ter total merecimento, né, fez uma excelente eliminatória do seu clube também, fez uma grande campanha, assim como o Ederson, mas eu vou lá para contribuir. Eu acho que no final a gente está indo em busca de uma Copa do Mundo. Eu acho que o que eu puder contribuir para ajudar para a gente chegar nesse objetivo eu vou fazer. Cerca de 26% da delegação da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo na Rússia são formados por profissionais que atuaram ou que ainda trabalham aqui no Corinthians. Aí você pode contar, além do Fagner e do Cássio, com outros jogadores como Paulinho, Marquinhos, Renato Augusto, William, cozinheiro, fisioterapeuta, os preparadores físicos, analista de desempenho, coordenador de futebol, isso sem falar do chefe da tropa, o professor Tite. Devo muito ao Corinthians, acho que muita gente que trabalha no Corinthians, a torcida do Corinthians, acho que tenho que agradecer muitas pessoas aí. O Corinthians hoje ele é um modelo, na minha opinião, porque o atleta que chega ao clube, ele tem que se adequar à filosofia do clube, e não o contrário. Então, é um modelo que a gente vê no futebol europeu. É a família Corinthians invadindo a seleção na Copa do Mundo para a alegria e felicidade dos amigos e parentes queridos do Cássio e do Fagner. Acho que é a realização de todo profissional, quando ele consegue ir para um torneio como a Copa do Mundo. Sou filho de mãe solteira, todo mundo contribuiu com um pouquinho para me ajudar, ou para me poder, que eu estivesse no Grêmio, poder pagar passagem. É uma sensação de alívio, e ao mesmo tempo de responsabilidade. Lógico que faltou muitas pessoas especiais que poderiam estar ali e não puderam, porque tiveram que trabalhar, não puderam viajar para cá, mas eu acho que as que estavam aí representaram bem do que é minha família e o que eles representam para mim. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando a Gazeta Esportiva, especificamente Fagner e Cássio. Muito legal esse momento, que mostra a união dos familiares em torno do atleta. A família é a essência de tudo, na boa e na ruim a família tem que estar unida, e não foi diferente para o Cássio e nem para o Fagner. E por falar em família, o Edu disse ontem em entrevista coletiva, Edu Gaspar, antes do anúncio do Tite, que a seleção brasileira, a CBF, está montando um esquema para que representantes, familiares,
familiares, amigos, possam estar próximos aos jogadores, né? Não na concentração, mas terá um local lá onde os familiares, os amigos, enfim, aqueles que os jogadores indicarem, fiquem para as folgas, ter um encontro com a família, com os filhos, enfim, é muito legal, acho que é super válido. Sobre Corinthians, sem Cássio e sem Fagner, é verdade que na Copa do Mundo o campeonato para, mas ainda a partir de domingo é o último jogo, depois segunda-feira os clubes não terão mais os jogadores convocados. O Corinthians tem o Walter, né, que vai voltar agora, é um belíssimo goleiro, a gente torce para que ele consiga dar uma sequência, o Walter quer inclusive para estar no São Paulo nessa temporada, uma contusão o afastou, encerrou essa negociação, ele permaneceu no clube e agora vai ter uma nova oportunidade no gol corintiano. E para a lateral direita, no lugar do Fagner, o Mantuan, que começou meio instável, e aí vale o dedo do técnico, o Carille já conhecia o Mantuan da base, ele manteve o garoto, não queimou o garoto, porque a cobrança foi muito forte no Mantuan nos primeiros jogos, ele sentiu, mas especificamente no jogo contra o Vitória e já no clássico contra o Palmeiras, ele mostrou que dando uma sequência pode segurar a onda ali no lugar do Fagner. Do Corinthians, apesar de todo mundo entender que o Corinthians não tem um grande elenco, para essas duas posições são dois bons jogadores, uma realidade que é o Walter e o outro uma promessa. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportivo. E tem o Kaique, né? Que é bom goleiro também. Kaique, jogou lógico. Na decisão do campeonato, lembra? Sim, bem lembrado. Segurou a onda numa boa. Então, é muito legal, né? Imagina o cara se realizar, cobrir uma Copa do Mundo, é sensacional para nós, eu lembro. Claro. Quando, né, vou para a 11ª já. Mas a primeira é que você não esquece nunca. E os dois estão aí numa lista legal, sim, merecem. E que aproveitem bem esse momento que os eterniza, né? Sim. Cara que daqui a 60 anos, quando o Cássio... 60, 70 anos, quando o Cássio morrer, vai estar escrito assim: ele foi um dos goleiros do Brasil na Copa. Claro. Não é verdade? É verdade. Isso vira referência do cara. Claro. Esse cara foi... entra pra história. Ele já tinha entrado pra história do Corinthians, agora entra pra história da seleção. O cara sobe de patamar, né? Então, legal, que aproveitem bastante. São duas pessoas que a gente já recebeu aqui algumas vezes, são dois caras legais, que aproveitem bastante. E vocês viram o vídeo, né, da emoção da família do Fagner, né? Que coisa legal. Muito legal a gente ver. A esposa dele deu um grito, abraçou. Eu fiquei emocionada. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com, aliás, que está bombando, muito obrigada pela sua audiência no site gazetesportiva.com, é justamente sobre a convocação dos jogadores do Corinthians. A gente quer saber o seguinte: qual dos dois atletas vai fazer mais falta para o Corinthians, o Fagner ou o Cássio? Participe votando lá no site gazetesportiva.com, resultado no final do programa de hoje. E aí? Eu entendo que o Fagner, pela juventude do Mantuan, que é um garoto que ainda deve oscilar muito. São poucos jogos, na verdade, né? Mas para responder à enquete, eu entendo que o Fagner pode fazer mais falta ao Corinthians do que o Cássio, o Walter, e tem até o Kaique aí, pode dar conta do recado com maior tranquilidade. Flávio. O Mantuan está improvisado, né? O Garrafa falou agora há pouco, então é sempre uma dificuldade maior, mas acho que os reservas vão dar conta. Sim. Mas sim, na enquete especificamente Fagner.